Como eu fiz na semana passada, hoje eu também trouxe um artigo para a gente conversar. Esse artigo acabou de ser publicado, ele é de agora, de 2022, é um estudo de caso randomizado, tá? É um estudo randomizado. Qual é o título, tá? Então eu vou traduzir o título que eu acho que fica mais fácil. Então o título do artigo é o impacto do uso de órteses moles, que seriam o teratog, propriamente dito, tá? Com seu sistema de faixas, no controle da hipercifose torácica e na mobilidade espinhal de crianças com paralisia cerebral. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Neuroenvolver Cast. Aqui quem fala é Gláucia, eu sou fisioterapeuta, trabalho na Neuroenvolver aqui no Rio e estou aqui nesse canal para conversar com vocês sobre diversos temas relacionados à neurofuncional infantil. Se você quiser me ver, além de me ouvir e acompanhar a nossa conversa por slide, você tem a opção de ir no canal da Fisiovital lá no YouTube e me acompanhar por lá, tá bom? De qualquer forma, tanto o artigo que eu vou usar aqui hoje, quanto os slides que eu estou usando como guia, vão estar disponíveis tanto no meu canal do Telegram, quanto no canal do Telegram da Fisiovital. Então, vocês têm as duas opções. Podem me ver e me ouvir, e podem só me ouvir. Fica a critério de vocês o que vocês acham melhor. Então, qual o objetivo do artigo? O objetivo é avaliar a influência do uso de teratogs associada às suas faixas no controle da hipercifose torácica de crianças com paralisia cerebral do tipo diplegia espástica. Então, como eu já falei outras vezes, tanto no Instagram quanto por aqui também na aula que eu dei sobre teratogs, o teratog por si só veste a roupinha amarela, ela oferece uma informação proprioceptiva, né? Então, ela te dá uma noção de corpo, aonde está meu corpo, uma compressão, uma leve compressão. Porém, é o sistema de faixas, o enfaixamento que a gente usa associado ao teratog, que tem o poder, digamos assim, de ativar a musculatura que a gente quer, de guiar o corpo para ativar os músculos que a gente deseja e melhorar o controle postural dessa criança, tá? Então, o artigo ele vai avaliar como o teratog, junto com as faixas, influenciam no controle da hipercifose torácica. Além disso, ele vai investigar como que o controle da hipercifose torácica interfere no equilíbrio e no risco de quedas dessa população. Porque, como a gente sabe, as crianças com paralisia cerebral, elas tendem a ter um déficit de equilíbrio, a grande maioria delas, uma maior chance, elas têm uma tendência a ter um déficit de equilíbrio e um maior risco de quedas do que os seus pares, né, do que a população da mesma faixa etária, do que crianças da sua faixa etária, típicas, com desenvolvimento motor típico. Tá, então o que é a hipercifose? Então o artigo trouxe como introdução uma explicação rápida do que seria a hipercifose. Então a hipercifose é uma alteração na coluna que ocorre no plano sagital, então é um aumento da curvatura, da convexidade posterior da coluna. E essa alteração, como eu disse, ocorre no plano sagital. Ela é flexível na infância, ou seja, a gente consegue manusear e ganhar a extensão desse tronco quando a criança é pequena, principalmente na primeira infância. E, porém, ela tem maior risco de progressão nesta faixa etária. Ela se torna estrutural quando a gente não consegue mais corrigir essa alteração com as nossas mãos. Uma vez que a gente não consegue mais corrigir, então ela é chamada de estrutural e normalmente ela ocorre depois da maturidade óssea. O protocolo de manejo da hipercifose de uma forma geral, ela pode ser conservador, e aí pensa-se em órteses e adaptações posturais, quando ainda é flexível, e no tratamento cirúrgico, quando a alteração ela já é estrutural. Então vou repetir. Então, a hipercifose, ela pode ser flexível, geralmente na infância, ou seja, a gente consegue corrigir com a mão, e ela é considerada estrutural quando a gente não consegue mais corrigir e ocorre geralmente na maturidade óssea. O tratamento ele é conservador através de uso de órteses e adaptações posturais, quando ela ainda é flexível. No entanto, quando essa alteração postural ela se torna estrutural, aí o tratamento ele é cirúrgico.
A órtese tradicional, que é feita do mesmo material da órtese, né, da AFO que a gente usa lá no pé, que é considerada a órtese rígida, tradicional, rígida, ela causa irritação na pele, então as crianças relatam, aparecem com irritação na pele, restrição da capacidade respiratória, porque a gente não consegue expandir essa caixa torácica, problemas na alimentação, então a criança tem maior dificuldade de se alimentar com essa contenção, atrapalha a performance funcional, de novo, por uma dificuldade de mobilidade do tronco, e promove fraqueza muscular. Uma vez que a criança está bloqueada dentro do dispositivo, ela não consegue se mexer, ela não consegue ativar a sua musculatura, e isso a longo prazo gera fraqueza muscular. Então, isso pensando nas órteses rígidas, tradicionais. Os coletes feitos de material mais macio, e aqui pensando especificamente no teratog, eles são mais apropriados e tolerados pelos indivíduos com curvaturas flexíveis, porque ele é maleável. Então, as crianças tendem a não apresentar irritação na pele, a capacidade respiratória não fica restrita, porque você consegue expandir essa caixa torácica, facilita a alimentação e não atrapalha a performance dessa criança. E uma vez que a criança não está bloqueada dentro do dispositivo, a gente não gera fraqueza, pelo contrário, a gente consegue promover um fortalecimento muscular com o uso desse tipo de órtese. Então, o que é o teratogs? A gente tem uma aula sobre isso lá no canal do YouTube da Fisiovital, onde eu mostro direitinho os tipos de teratog. Então, a gente tem 2 modelos, o de bebê, que é um bodyzinho, e o das crianças, que é uma vestezinha que tem um shortinho, e o top, tá? E é o sistema de faixas, que pode ser tanto amarelinho, da mesma faixa, do mesmo material da veste, quanto o branquinho, que é um material com menos elasticidade e que dá mais contenção, tá? Então, são esses 2 tipos de veste que você encontra basicamente. Então, é uma veste para ser usada embaixo da roupa. Gente, olha só. O teratog, ele tem um tecido branco por dentro, um foam, que é uma espuminha. E esse tecido, ele fica aderido à pele, então evita que deslize. Então, quando você bota a faixa e faz a tração, essa espuminha impede que a roupa fique deslizando. Então, quando você coloca o teratog por cima da roupa, você perde esse efeito. Você não tem essa aderência na pele. E aí você perde o seu... como é que eu vou falar isso? Você não tem tanta segurança de onde você está aplicando a força. Você não tem certeza se aquela faixa está aplicando a força exatamente onde você queria, por conta dessa mobilidade, fica móvel. Então, no que você traciona tudo. O teratog, ele tem que estar bem aderido à pele, ele tem que estar bem justo. Outra coisa que me deixa louca é teratog largo. Gente, teratog não pode estar frouxo. Ele tem que estar bem justinho na pele da criança, justamente para quando você colocar a faixa e tracionar, ele não ir junto com a tração, com a faixa, tá? Então, ele tem que estar bem aderido. Então, teratog largo e por cima da roupa não dá, gente. Não dá. Isso não está escrito no artigo, tá, gente? Isso aí sou eu mesmo falando, mas vem escrito no artigo que ele deve ser usado por baixo da roupa, então não se esqueçam disso. Ele é feito de um material leve e respirável, então ele é fresco, e segundo a Beverly Kuzik, que é a criadora, você pode também fazer microfuros no seu teratog para ventilar melhor se você quiser, tá? Ele promove uma compressão suave para manter uma postura estável. Então, ele oferece, só o tecidinho amarelo, só a veste, ele promove uma compressão e essa leve compressão ajuda a manter a postura. Porém, quando associado ao sistema de faixas, então, o sistema de faixas, ele ajusta e controla diferentes partes do sistema músculo-esquelético para conseguir o melhor alinhamento biomecânico e melhor controle postural. Então, é o sistema de faixas que promove o melhor alinhamento biomecânico, que você consegue organizar o sistema de forças, então, aonde eu quero ativar mais essa musculatura, e, consequentemente, eu consigo que o meu paciente tenha um melhor controle postural. O teratogs, associado ao sistema de faixas, é capaz de atuar na hipercifose torácica? Então, essa é a pergunta que o artigo traz. É possível? Então, o uso do teratogs, ele ajuda no controle da hipercifose? A segunda pergunta do artigo é:
como a hipercifose impacta no equilíbrio e no risco de quedas em crianças com paralisia cerebral do tipo diplegia espástica. Tá? Então, são essas duas perguntas que o artigo tenta responder, visa responder. E qual foi a metodologia utilizada? Então, como eu disse, ele é um estudo clínico randomizado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente divide os pacientes em dois grupos, o grupo controle e o grupo de estudo. O grupo controle, ele recebe, e essa divisão é feita de forma aleatória, tá? Tem um sistema lá no computador que divide os pacientes nesses dois grupos. E aí, o grupo controle, no caso aqui, ele recebeu fisioterapia 3 vezes na semana, por 12 semanas, com 2 horas de intervalo, com 2 horas de duração e 15 minutos de intervalo entre essas 2 horas. O grupo de estudo, além dessa fisioterapia, a mesma coisa, 3 vezes na semana, por 12 semanas, 2 horas cada sessão, com 15 minutos de intervalo. Além disso, eles faziam uso do Teratog durante 8 horas por dia. Então, no estudo clínico randomizado, divide-se em 2 grupos, os pacientes em 2 grupos. O grupo controle, que não vai receber a intervenção, e o grupo de estudo, que é o grupo que recebe a intervenção. E aí a gente compara os resultados, tá? Então, qual a diferença aqui no nosso caso? Como a intervenção que a gente está estudando é o Teratog, então o grupo controle ele recebe a fisioterapia e o grupo de estudo, além da fisioterapia e igualzinha, ele recebe também o Teratog, que é para ser usado 8 horas por dia. E quem são os participantes desse estudo? São pacientes, são crianças dos 2 sexos, tanto sexo masculino quanto feminino, entre 8 e 10 anos de idade, PC, diplégico e espástico, nível 1 e 2, e que tenham hipercifose flexível. Então, as crianças que tinham hipercifose estrutural, elas foram excluídas do estudo. E quais foram os resultados encontrados? Os resultados do estudo mostraram diferenças significativas entre o pré e o pós-teste em favor do grupo de estudo. Ou seja, o grupo de estudo, que era o grupo que estava usando o Teratog, apresentou melhores resultados, um melhor controle da sua hipercifose do que o grupo que não usou o Teratog. Esses achados indicam que o uso do Teratog associado ao sistema de faixas, além da fisioterapia, tem efeito positivo no controle da hipercifose torácica e na melhora da mobilidade da coluna. Isso leva a uma melhora no controle postural e equilíbrio, reduzindo o risco de quedas. Então, o que esse estudo achou, né? O que ele concluiu? Que houve uma melhora significativa no controle da hipercifose nas crianças que, além da fisioterapia, utilizavam o Teratogas por 8 horas direto. E qual foi a melhora encontrada? Foi uma melhora na mobilidade da coluna, diminuição dos graus da hipercifose. Então, eles mediram, tá, gente? Eu não trouxe aqui exatamente quais foram, porque eu achei que ia ficar muito longo e muito denso para essa discussão, mas se vocês lerem o artigo, vocês vão ver. Eles calculam o grau, tá? Então, exatamente quantos graus a criança tinha antes e quantos graus a criança apresenta de hipercifose pós-intervenção, para ter certeza que houve uma diferença. Não foi tipo, melhorou, olha lá como melhorou. Teve um cálculo, tá? Então, teve uma metodologia para calcular essa curvatura, além de usar testes padronizados como a escala de Berg, tá? Que é a escala de equilíbrio. E aí eles observaram que também uma melhora no controle postural, uma melhora no equilíbrio e, consequentemente, as crianças caíam menos, tinham menor risco de queda. E aí, o que eles trouxeram na discussão? Então, os benefícios do Teratogs incluem confortável senso de compressão. Desculpa, me perdi aqui. Então, o benefício do Teratog é um confortável senso de compressão, ou seja, ele oferece uma compressão, porém é confortável. Não é como na órtese rígida, que contém o movimento, bloqueia, a criança fica restrita ali dentro, apertada, digamos assim. A rigidez vertical em tronco superior e pelve, então ela estica o tronco. Quando você coloca o Teratog, em algumas crianças, quando você olha, parece que a criança cresceu, que o tronco da criança cresceu, porque faz essa rigidez vertical.
oferece uma maior estabilidade de core, aí pensando no tronco, estabilidade proximal de tronco, melhor alinhamento biomecânico, facilita a orientação espacial e melhora o controle postural. Então, o sistema de faixas promove uma tensão externa contínua para trás, no caso da hipercifose, tá? Aqui no caso, as faixas foram colocadas para corrigir a hipercifose. Então, foram colocadas na parte posterior da coluna para aumentar a extensão do tronco. Então, elas estão na parte de trás, que pode levar a um alongamento dos músculos tensos. Então, na hipercifose, a criança está com a região anterior mais curvada, né? Então, é um C. Então, a parte da coluna posterior é a parte da convexidade, enquanto a parte anterior está côncava, está encurtada. Então, no que eu traciono, eu abro essa caixa torácica. E aí, eu alongo a musculatura anterior e ativo a musculatura posterior para levar à correção da hipercifose. E um alongamento dos músculos tensos, facilitando a ação dos músculos fracos que causam a hipercifose. Então, essa abertura da caixa torácica, esse aumento de tensão na região posterior, que é onde ocorre a convexidade, facilita a ação dos músculos que estão fracos, no caso da hipercifose aqui, tá? Alguns estudos sugerem também que o uso do Teratox associado ao sistema de faixas pode restaurar o comprimento desejado do músculo fraco e oferecer uma tensão adicional que facilita o recrutamento de um maior número de unidades motoras, levando assim a um fortalecimento muscular. Como assim? Gente, tem uma seta aqui no meio que não era pra estar, tá? Quem tá acompanhando aí pelo YouTube deve ter visto. Quando a gente pensa no músculo fraco, por exemplo, na hipercifose, ele está hiperalongado. E o músculo, quando ele está hiperalongado, é mais difícil recrutar unidades motoras para gerar força. Então, o músculo hiperalongado, ele não gera uma força ideal. Ele não é capaz de gerar uma força ideal. Então, a partir do momento que eu uso as faixas para aumentar a tensão, eu consigo encurtar esse músculo e, consequentemente, ele é mais fácil para essa musculatura recrutar o maior número de unidades motoras. Eu não sei se... É que tem que lembrar um pouquinho lá da biomecânica, tá, gente? Do músculo hiperalongado e o músculo encurtado. Então, o músculo hiperalongado, as unidades motoras, elas estão muito afastadas. Então, para ele gerar uma força, o caminho é muito mais longo, é muito mais difícil. Tá? A mesma coisa acontece com o músculo encurtado, que as unidades motoras estão grudadinhas. Também não tem um potencial de força. Existe um comprimento ideal. E o uso de faixas, ele favorece esse comprimento ideal para o recrutamento de maior número de unidades motoras e, consequentemente, gerar maior força. Então, alongamento dos músculos. Então, o que o Teratog junto com as faixas fazem, né? Então, ele promove um alongamento dos músculos que estão tensos e o fortalecimento dos músculos que estão fracos. Isso reduz a curvatura da hipercifose, minimiza sua progressão e melhora a mobilidade em flexão e extensão da coluna. Alguns estudos relatam efeitos semelhantes em outros planos de movimento. Quanto mais tempo usando a veste, melhores serão os resultados. Então, assim, alguns estudos, eles também relatam que esse efeito é possível em crianças com desvio em outros planos, ou seja, aquela escoliose que ainda não é estrutural, tá? Aquela escoliose flexível que a gente consegue corrigir com as nossas mãos, o Teratog também consegue corrigir. Se você não consegue corrigir com as mãos, o Teratog não vai corrigir, tá, gente? Isso aí grava isso. Se eu tô na dúvida se o meu Teratog ele vai ter efeito em determinada deformidade, em determinada alteração de postura, pensa o seguinte: se minha mão corrige, o Teratog corrige. Se minha mão não corrige, o Teratog não vai corrigir. Já é estrutural, tá? E aí não adianta você usar. Então, alguns estudos, eles relatam um efeito parecido com o que a gente encontrou aqui nesses estudos em relação à hipercifose, pensando nas escolioses flexíveis. Quanto mais tempo de uso, aqui eles usaram 8 horas, mas outros estudos também sugerem que quanto mais a criança usa, quanto mais o indivíduo usa o Teratog, maior são os benefícios.
Então, quanto maior, o que ele relata também, né? Então, quanto maior a hipercifose torácica, a gente observou menor equilíbrio, a cabeça da criança ela fica anteriorizada, então eu tenho uma curvatura aumentada no tronco, consequentemente a minha cervical altera também para acompanhar em sentido oposto, e aí a cabeça fica anteriorizada, a cabeça vai para frente. As escápulas tendem a ficar aladas, afastadas uma das outras, por conta dessa postura arredondada da coluna. Anteriorização da linha de gravidade, então todo o centro de gravidade ele vai para frente, consequentemente a criança tem menos estabilidade e menos controle postural. Isso tudo junto leva ao quê? Maior risco de quedas. Se eu não tenho um bom controle postural, se a minha linha da gravidade está lá na frente, gente, não tem como. A criança ela vai cair com maior frequência. E aí, quando a criança usa o Teratogs com o sistema de faixas, o que a gente conseguiu observar? Uma redução na hipercifose torácica, maior equilíbrio, houve uma melhora nos parâmetros da marcha, então a gente corrigiu a linha de gravidade, então a gente conseguiu corrigir aquele C lá atrás na coluna, então a gente aumentou a extensão desse tronco, a gente uniu as escápulas, a cabeça encaixa, então uma vez que você aduz as escápulas, você conseguiu encaixar também essa cabeça, a cabeça não fica mais lá na frente. Isso ajusta a linha da gravidade para onde ela deveria estar, o que aumenta a estabilidade, aumenta o controle postural, diminui o risco de quedas. Então, foi isso que o estudo encontrou. Então, qual foi a conclusão? O uso do Teratog com sistema de faixas associado à fisioterapia por pelo menos 8 horas por dia pode ser um tratamento conservador eficaz para o controle da hipercifose torácica flexível em crianças com paralisia cerebral do tipo diplegia espástica. Tá bom? Então essa foi a conclusão do estudo, que o uso do Teratogs por pelo menos 8 horas por dia, ele tem sim efeito positivo para a correção de alterações posturais, tá bom? Como eu disse aqui, esse foi um estudo randomizado. Eu falei outro dia isso no meu Instagram e aí eu vou falar aqui. Então, quando você pensa em qualidade metodológica, os estudos randomizados eles têm maior peso do que os ensaios clínicos, tá? Desculpa, gente, não é clínico. Estudo de caso. Desculpa, vou repetir. Então, os estudos randomizados, ele tem uma maior peso científico do que os estudos de caso, tá? E aí, então você pode pensar, mas não foi um N muito grande, não tinham muitos pacientes. Mas quando você pensa na nossa área, realmente os estudos eles tendem a ter um N um pouco menor, não costuma ter um N muito grande, tá? Então esse é um estudo randomizado, então ele tem o seu peso, ele tem a sua serventia. Então a gente pode considerar o uso do Teratogs para a correção de algumas alterações posturais, tá bom? Foi isso que eu trouxe, esses foram os pontos que eu achei mais relevantes do artigo. Como eu disse antes, não substitui a leitura, então eu já vou colocar lá no Telegram para vocês abrirem, lerem, e se quiserem conversar, discutir um pouquinho sobre isso, eu vou estar disponível no meu Instagram, like always, então vocês me encontram por lá, @neuroenvolver.rj, tá bom? Um beijo e até a próxima!